Antes de seguir adiante, quem acompanha histórias de injustiça, silêncio e mudança precisa ficar até o fim, porque nada aqui acontece por acaso. Naquele lugar esquecido pelo tempo, onde as pessoas aprendiam cedo a baixar a cabeça e aceitar o que a vila decidia, havia uma mulher que já não era mais chamada pelo nome, apenas lembrada como alguém que devia ter desaparecido. Abandonada com a filha ainda pequena, ela passou a viver escondida do mundo, numa casa afastada da estrada principal, onde quase ninguém se atrevia a passar. Não era pobreza apenas, era afastamento imposto daqueles que não precisam ser ditos em voz alta para serem entendidos. A vila havia decidido que ela não fazia mais parte de nada. A criança crescia em silêncio, aprendendo cedo que certos olhares machucam mais do que palavras. Não podia brincar com outras crianças, não podia correr pela praça, não podia fazer perguntas em voz alta. A mãe ensinava a filha a sobreviver sendo invisível, porque naquele lugar, existir demais podia trazer consequências. Os dias eram longos e iguais, marcados pelo trabalho simples, pela comida contada e pelo medo constante de cruzar com alguém que a lembrasse do motivo pelo qual estava ali, sozinha. À noite, quando a filha dormia, ela se sentava perto da janela, pensando em como uma vida inteira podia ser reduzida a silêncio e esquecimento. A vila seguia seu ritmo normal, como se aquela mulher e a criança não existissem. Missas, festas, colheitas e reuniões aconteciam sem que ninguém sentisse falta delas. Era mais fácil fingir que nunca fizeram parte do lugar do que admitir que haviam sido deixadas para trás. O que ninguém sabia era que aquele isolamento não passava despercebido por todos. Havia alguém que observava em silêncio, não por curiosidade, mas por incômodo. Um homem que já conhecia o peso da perda, da solidão e da injustiça e que começava a perceber que o silêncio da vila escondia algo maior. E foi assim, sem aviso e sem intenção declarada, que o destino começou a se mover lentamente, porque quando alguém que já perdeu tudo decide olhar com atenção para o sofrimento alheio, nada permanece igual por muito tempo. O homem que observava à distância não era alguém comum da vila. O professor viúvo havia se afastado da convivência pública desde a morte da esposa, anos antes, e desde então passara a viver de forma discreta, quase invisível, assim como aquela mulher e a filha. Dedicava seus dias aos livros, às memórias e a uma rotina silenciosa que o protegia do mundo, mas também o afastava dele. Foi justamente esse silêncio que o tornou atento. Enquanto muitos passavam pela estrada sem notar nada além da própria pressa, ele percebia os detalhes que incomodavam. O modo como a mulher evitava cruzar olhares, a forma como a criança se encolhia ao ouvir vozes mais altas e principalmente o comportamento da vila, que fingia não vê-las mesmo quando estavam ali, tão próximas. Certa manhã, ao sair para uma caminhada curta, o professor viu a menina tropeçar na estrada de terra. A mãe correu para ajudá-la, limpou o joelho machucado com a própria saia e seguiu em frente sem pedir auxílio a ninguém. Algumas pessoas assistiram à cena, mas nenhuma se moveu. Aquela indiferença coletiva o atingiu como um golpe silencioso. Ele conhecia bem aquele tipo de julgamento. Já tinha visto alunos serem isolados por erros que não cometeram, famílias serem condenadas por boatos e verdades serem enterradas para preservar aparências. A vila funcionava assim havia décadas e ninguém ousava contrariar o que era decidido em silêncio. Naquela noite, o professor não conseguiu se concentrar nos livros. A imagem da mulher e da filha insistia em voltar, acompanhada de uma pergunta que não encontrava resposta. Que tipo de erro justificaria tamanha exclusão? E por quanto tempo uma injustiça pode se sustentar apenas pela conveniência dos outros? Enquanto isso, na casa afastada, a mulher tentava acalmar a filha, que perguntava por que não podia ter amigas como as outras crianças.
A mãe respondia com frases vagas, protegendo a menina de uma verdade que ainda doía demais para ser dita. O medo não era apenas do passado, mas do que poderia acontecer se alguém resolvesse falar demais. Sem que soubessem, os caminhos delas começavam a se aproximar. O professor, que por anos evitara qualquer envolvimento com a vida da vila, sentia algo mudar dentro de si. Pela primeira vez, desde que ficara viúvo, percebeu que talvez o silêncio não fosse mais uma opção. O passado daquela mulher era conhecido apenas em fragmentos, espalhados em cochichos e olhares atravessados. Ninguém falava abertamente, mas todos pareciam saber o suficiente para julgar. Anos antes, quando ainda vivia no centro da vila, sua presença não causava incômodo. Frequentava a igreja, cumprimentava os vizinhos e carregava nos gestos a normalidade que todos esperavam. Tudo mudou quando foi deixada sozinha com a criança, sem explicações que a vila considerasse aceitáveis. A ausência do homem que a abandonara tornou-se motivo para interpretações cruéis. Alguns diziam que ela havia sido imprudente, outros insinuavam faltas morais, e havia quem acreditasse que o afastamento era punição merecida. Pouco importava a verdade. A vila precisava de um exemplo, alguém que carregasse o peso do que não deveria ser repetido, e ela foi escolhida para esse papel. Com o tempo, portas se fecharam. O trabalho escasseou. Os cumprimentos cessaram, e até a família distante passou a evitar qualquer contato. A casa afastada não foi escolha, foi destino imposto. Ali, entre paredes simples e dias repetidos, ela aprendeu a sobreviver sem pedir nada, porque pedir significava se expor novamente ao julgamento. A filha crescia sentindo essa mudança sem compreendê-la. Percebia apenas que a mãe se tornara mais silenciosa, mais cuidadosa com cada palavra, mais rígida com os próprios sentimentos. O amor existia, mas vinha acompanhado de uma constante tentativa de proteção, como se o mundo fosse um lugar perigoso demais para permitir distrações. O professor, por sua vez, começava a ligar os pontos. Ele se lembrava vagamente de quando a mulher ainda participava da vida da vila e de como, de um dia para o outro, simplesmente deixou de existir aos olhos dos outros. Não houve anúncio, não houve escândalo público, apenas um acordo silencioso que todos passaram a respeitar. Esse tipo de exclusão não lhe era estranho. Ao longo dos anos como educador, havia visto pessoas serem apagadas não por crimes comprovados, mas por conveniência social. Bastava que alguém ocupasse o lugar errado na hora errada para se tornar um fardo coletivo. E uma vez rotulada, a pessoa dificilmente recuperava o direito de ser ouvida. Naquela noite, enquanto organizava antigos cadernos e cartas, o professor encontrou registros de famílias da vila, histórias de heranças, casamentos e separações. Sem perceber, começou a procurar nomes, datas e acontecimentos que pudessem explicar aquele silêncio prolongado. O que ele ainda não sabia era que essa curiosidade seria o primeiro passo para quebrar um acordo que muitos preferiam manter enterrado. Nos dias que se seguiram, o professor passou a observar a rotina da mulher e da filha com mais atenção, não por curiosidade vazia, mas por uma inquietação que não lhe dava descanso. Percebeu que elas saíam sempre nos mesmos horários, evitavam os mesmos caminhos e retornavam antes do anoitecer, como se houvesse regras invisíveis que não podiam ser quebradas. Aquela disciplina rígida não vinha de escolha, mas de medo. A vila, por sua vez, mantinha sua ordem silenciosa. As pessoas comentavam sobre colheitas, doenças e pequenos acontecimentos, mas jamais mencionavam o nome daquela mulher. Quando a criança era vista, os olhares se desviavam rapidamente, como se reconhecer sua existência fosse admitir uma culpa coletiva. Era um silêncio pesado, sustentado por conveniência e covardia.
O professor começou a lembrar de conversas antigas, de comentários feitos em voz baixa muitos anos antes. Recordava-se de uma discussão abafada na porta da igreja, de um homem deixando a vila apressadamente e de uma família respeitada que, de repente, passou a impor distância. Na época, ele não questionou. Agora, aquelas lembranças voltavam com um sentido diferente. Em sua casa, ele passou a reler cadernos antigos, onde anotava acontecimentos importantes da vila, um hábito que mantinha desde os tempos de ensino. Datas, nomes e pequenos detalhes começaram a formar um quadro inquietante. Havia lacunas demais, decisões tomadas rápido demais e silêncios prolongados demais para que tudo fosse simples acaso. Enquanto isso, a mulher seguia tentando manter a normalidade dentro do possível. Ensinava a filha a ler com livros gastos, contava histórias para distraí-la e fingia que a solidão era apenas parte da vida. Mas quando a menina perguntava sobre o pai ou sobre o motivo de não poder frequentar os mesmos lugares que as outras crianças, o silêncio se tornava insuportável. O professor percebeu que aquele isolamento não era apenas social, mas também emocional. A mulher carregava algo que ainda não tinha sido dito, algo que a vila conhecia apenas em parte, suficiente para julgar, mas não para compreender. E era justamente esse meio conhecimento que sustentava a injustiça. Naquele momento ele entendeu que observar já não bastava. Se continuasse em silêncio, estaria se tornando parte do mesmo acordo que havia condenado aquela mulher e sua filha ao esquecimento. A decisão de agir ainda não estava clara, mas uma coisa ele já sabia. Ao tocar naquele passado, a vila inteira seria obrigada a encarar verdades que vinha evitando havia tempo demais. Com o passar dos dias, o professor começou a sentir o peso daquela observação silenciosa se transformar em responsabilidade. Já não era possível fingir que nada via. Cada vez que a mulher e a filha passavam pela estrada de terra, ele percebia detalhes que antes escapavam aos olhos comuns. O cuidado excessivo com os horários, o receio estampado no rosto da criança ao ouvir vozes mais altas, a maneira como a mãe sempre escolhia o caminho mais longo para evitar encontros. Aquilo não era timidez, era defesa, uma vida inteira moldada para não incomodar, para não despertar lembranças que a vila preferia manter enterradas. Ele se lembrava de quando a mulher ainda fazia parte da rotina do lugar antes do afastamento. Não era alguém problemática, não causava conflitos, não se envolvia em escândalos visíveis. Pelo contrário, sempre fora discreta, trabalhadora e respeitosa. O contraste entre quem ela fora e a forma como passou a ser tratada era grande demais para ser ignorado. Aquela mudança brusca não combinava com a narrativa cruel que o povo parecia repetir em silêncio, como se todos tivessem concordado em acreditar numa versão conveniente dos fatos. Enquanto isso, na casa afastada, a mulher lutava diariamente contra o cansaço que não vinha apenas do trabalho físico, mas do peso emocional acumulado ao longo dos anos. Havia dias em que pensava em deixar tudo para trás, partir sem destino, mas a presença da filha sempre a trazia de volta à realidade. Não podia arriscar. Qualquer decisão precisava ser pensada não para si, mas para proteger a criança de um mundo que já havia sido duro demais com ambas. A menina, por sua vez, começava a perceber mais do que a mãe imaginava. Observava os olhares desviados, as conversas interrompidas quando se aproximavam e a ausência de convites que pareciam naturais para outras crianças. Mesmo sem compreender os motivos, sentia que havia algo errado, algo que ninguém queria explicar. E no silêncio da noite, fazia perguntas que a mãe respondia com abraços longos e promessas vagas de que um dia tudo seria diferente. O professor começou a revisar mentalmente os acontecimentos antigos da vila, tentando encaixar peças que nunca haviam sido devidamente analisadas.
Recordava-se de reuniões apressadas, decisões tomadas sem explicação clara e do desaparecimento gradual da mulher da vida pública. Não havia registro formal de nada, apenas atitudes que, somadas, construíam uma condenação silenciosa. Aquilo não era justiça, era conveniência disfarçada de moral. Aos poucos, ele percebeu que não era o único a guardar dúvidas. Algumas pessoas mais antigas da vila também evitavam o assunto. Não por concordarem plenamente, mas por medo de reabrir feridas que poderiam atingir famílias influentes. O silêncio coletivo era sustentado por receio, não por certeza. E onde há medo, geralmente há algo a esconder. Foi nesse ponto que o professor entendeu que sua posição era diferente. Como viúvo, sem herdeiros e sem vínculos diretos com as disputas locais, tinha menos a perder do que outros. Sua reputação já não dependia da aprovação da vila. E talvez fosse justamente essa liberdade tardia que o colocava diante de uma escolha inevitável. Continuar observando ou aceitar que, ao se calar, também se tornaria responsável pelo destino daquela mulher e de sua filha. A decisão do professor começou a tomar forma não como um impulso, mas como algo amadurecido pelo tempo e pela consciência. Ele sabia que qualquer passo em falso poderia não apenas piorar a situação da mulher e da filha, mas também expô-las a um julgamento ainda mais severo. A vila não perdoava quem desafiava seus acordos silenciosos. E ele conhecia bem o peso das consequências quando alguém ousava questionar a ordem estabelecida. Mesmo assim, havia algo que já não lhe permitia recuar. Em suas noites solitárias, o professor lembrava da própria esposa, de como ela também havia sido alvo de comentários injustos após adoecer, e de como o silêncio das pessoas havia sido quase tão doloroso quanto a perda em si. Aquela memória tornava impossível ignorar o sofrimento que agora se repetia diante de seus olhos, em outra forma, com outra mulher. Enquanto isso, a vila começava a notar a presença mais constante do professor fora de casa. Pequenos olhares desconfiados surgiam quando ele caminhava em horários incomuns ou permanecia parado observando a estrada. Não havia acusação direta, mas o incômodo era perceptível. O simples fato de alguém olhar demais para o que todos fingiam não ver já era suficiente para despertar suspeitas. A mulher sentia essa mudança no ar, mesmo sem compreender sua origem. Passou a ter ainda mais cuidado com os passos, com as palavras e com a filha. O medo não vinha apenas do passado, mas da possibilidade de que algo novo estivesse se formando. Algo que pudesse tirar a frágil estabilidade que havia construído à base de silêncio e renúncia. A tranquilidade aparente era tudo o que restava. A criança, porém, parecia menos contida. Demonstrava curiosidade crescente sobre o mundo ao redor. Perguntava sobre a vila, sobre as outras crianças e sobre o homem, que às vezes via de longe observando a estrada. A mãe desviava o assunto, receosa de alimentar expectativas que talvez nunca pudessem ser atendidas. Esperança, naquele contexto, era algo perigoso. O professor, consciente disso, escolheu um caminho cauteloso. Antes de qualquer aproximação, decidiu buscar respostas no passado, nos registros esquecidos e nas histórias mal contadas. Sabia que a verdade, se existisse, precisaria ser sustentada por fatos. Não apenas por indignação, a vila poderia ignorar sentimentos, mas teria dificuldade em ignorar provas. E assim, silenciosamente, ele começou a investigar, sem anunciar intenções, sem confrontos abertos, apenas reunindo fragmentos de uma história que havia sido deliberadamente deixada incompleta. O que ele ainda não sabia era que, ao juntar essas peças, não estaria apenas protegendo aquela mulher e sua filha, mas também colocando em risco um equilíbrio que muitos fariam de tudo para preservar. A investigação do professor avançava lentamente, como tudo naquela vila,
Não havia arquivos organizados, nem registros fáceis de consultar, apenas cadernos antigos, livros de batismo, anotações de casamentos e poucas cartas guardadas por quem ainda preservava papéis do passado. Cada informação vinha acompanhada de silêncio e desconfiança, como se mexer nessas memórias fosse reabrir feridas que nunca cicatrizaram de verdade. Ele começou pela igreja, onde sabia que muitos acontecimentos importantes haviam sido registrados ao longo dos anos. Conversou com o responsável pelos livros antigos de forma discreta, sem mencionar nomes ou intenções claras. Observava reações, pausas, olhares desviados. Bastava tocar em certos períodos para perceber o desconforto imediato, como se todos soubessem exatamente do que ele estava se aproximando, mesmo sem ouvir a pergunta completa. Pouco a pouco, datas começaram a se alinhar de forma inquietante, um nascimento registrado de maneira apressada, uma ausência de nome paterno, onde deveria haver um afastamento repentino da mulher da vida da vila logo depois. Nada ali gritava escândalo por si só, mas o conjunto formava um padrão impossível de ignorar. A história oficial parecia cuidadosamente incompleta. Enquanto isso, a mulher sentia o peso do passado se aproximar novamente. O medo antigo voltava em forma de inquietação, como se algo estivesse prestes a mudar, sem que ela tivesse controle sobre isso. Passou a dormir mal, acordando ao menor ruído, temendo que a estabilidade frágil construída ao longo dos anos estivesse prestes a ruir por motivos que ela já não tinha forças para enfrentar. A filha percebia essa tensão e reagia do único modo que sabia, ficando mais próxima da mãe, evitando se afastar mesmo por instantes. O vínculo entre as duas se tornara ainda mais forte, sustentado pela certeza silenciosa de que só podiam contar uma com a outra. Qualquer mudança naquele equilíbrio, por menor que fosse, parecia perigosa demais. O professor, por sua vez, começava a compreender o alcance do que havia descoberto. Aquela mulher não fora afastada apenas por boatos, mas por algo que ameaçava diretamente o nome de pessoas influentes da vila. O silêncio coletivo não era fruto de ignorância, mas de medo calculado. Manter aquela história enterrada era uma forma de preservar poder. Naquele momento, ele soube que a intervenção já não seria apenas um gesto de compaixão, tornara-se uma escolha moral, daquelas que dividem uma vida em antes e depois. Ao decidir avançar, ele colocava não apenas sua reputação em risco, mas também a tranquilidade aparente de toda a vila. E ainda assim, pela primeira vez em muitos anos, sentiu que permanecer em silêncio seria o verdadeiro erro. A partir daquele ponto, o professor entendeu que não poderia mais agir apenas nos bastidores. As informações que reunira já eram suficientes para indicar que a mulher e a filha haviam sido usadas como escudo para proteger decisões tomadas anos antes por pessoas que ainda ocupavam posições de respeito na vila. O silêncio não era acidental, era mantido por conveniência e medo de que verdades antigas viessem à tona. Ele passou a observar como certos nomes ainda eram tratados com deferência, mesmo quando havia sinais claros de contradições em suas histórias. Eram famílias tradicionais, acostumadas a definir o que podia ou não ser lembrado. Questioná-las significava desafiar não apenas indivíduos, mas toda uma estrutura social construída sobre aparência e autoridade. Enquanto isso, a mulher sentia uma angústia crescente, como se pressentisse que algo estava prestes a acontecer. Não era esperança, era receio. Aprendera ao longo dos anos que qualquer movimentação fora do esperado costumava trazer consequências. Ainda assim, havia dentro dela uma parte cansada de viver escondida, cansada de proteger um passado que nunca fora totalmente seu.
A filha começou a fazer perguntas mais diretas, não mais apenas sobre brincadeiras ou caminhos proibidos, mas sobre o motivo de viverem daquela forma. A mãe tentava responder com cuidado, escolhendo palavras que não ferissem nem despertassem mais medo do que o necessário. No fundo, sabia que aquela conversa havia sido adiada tempo demais. O professor decidiu que o primeiro passo não seria um confronto público, mas uma aproximação cuidadosa. Precisava entender até onde a mulher sabia da própria história e o que ainda lhe havia sido escondido. A verdade, se revelada de forma brusca, poderia causar mais dor do que alívio. Havia momentos em que proteger significava saber quando falar e quando ouvir. Na vila, rumores começaram a circular. Pequenas mudanças sempre geram inquietação em lugares acostumados à imobilidade. O simples fato de o professor fazer perguntas já era visto como ameaça. Alguns passaram a observá-lo com desconfiança. Outros tentaram dissuadi-lo com conselhos vagos sobre deixar o passado onde estava. Mesmo assim, ele seguiu em frente. Sabia que estava cruzando um limite invisível, daqueles que nunca são escritos, mas sempre respeitados. A diferença agora era que ele já não se sentia disposto a aceitar aquele limite. O que estava em jogo não era apenas a reputação de famílias antigas, mas o direito de uma mulher e de uma criança deixarem de viver como se não existissem. O encontro entre o professor e a mulher aconteceu de forma simples, quase casual, como tudo que precisava acontecer naquela vila, sem levantar suspeitas. Foi numa manhã tranquila, quando ela voltava da estrada com a filha, carregando poucos mantimentos. Ele se aproximou com cuidado, mantendo distância, como alguém que não queria impor presença nem despertar medo. No início, ela reagiu com desconfiança. Anos de isolamento haviam ensinado que qualquer aproximação poderia esconder intenções ruins. O professor falou pouco, apenas o suficiente para demonstrar respeito e preocupação sincera. Não fez perguntas diretas, não mencionou o passado, apenas ofereceu ajuda para carregar o peso que ela trazia nos braços, gesto simples que quase ninguém lhe oferecia. A filha observava tudo com atenção, surpresa ao ver alguém tratar a mãe com naturalidade, sem julgamento nos olhos. Aquela pequena cena, tão comum em outros lugares, parecia extraordinária ali. A mulher aceitou a ajuda em silêncio, mais por exaustão do que por confiança, e seguiram juntos por alguns metros sem trocar muitas palavras. Foi nesse breve percurso que o professor percebeu o quanto aquela mulher havia sido ferida, não apenas pelas decisões do passado, mas pela forma como aprendera a se encolher diante do mundo. Cada resposta vinha medida, cada gesto era contido, como se qualquer excesso pudesse ser punido. Aquilo confirmou o que ele já suspeitava. O isolamento não era escolha, era sobrevivência. Ao se despedirem, ele não prometeu nada. Apenas disse que gostaria de conversar outra vez, quando ela se sentisse à vontade. A ausência de promessas foi o que mais a desconcertou. Estava acostumada a ouvir palavras vazias ou ameaças veladas, não aquela calma firme que parecia não exigir nada em troca. Naquela noite, a mulher mal conseguiu dormir. O encontro despertara sentimentos que ela tentara manter adormecidos por anos. Não era esperança ainda, mas uma inquietação nova, quase esquecida. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que alguém havia enxergado além da história que a vila insistia em repetir. O professor, por sua vez, voltou para casa com a certeza de que não poderia mais recuar. Aquele breve contato havia tornado tudo mais concreto. Já não se tratava apenas de documentos e registros antigos, mas de pessoas reais, vivendo as consequências de decisões tomadas por outros. E agora, mais do que nunca, ele sabia que o silêncio da vila estava prestes a ser colocado à prova. Depois daquele primeiro contato, o professor passou a sentir o peso do que estava prestes a fazer.
Não se tratava mais de curiosidade, nem de simples compaixão, mas de uma decisão que poderia mudar a vida de várias pessoas ao mesmo tempo. Ele sabia que, ao trazer o passado à tona, não atingiria apenas quem havia sido injusto, mas também aqueles que aprenderam a viver confortavelmente, apoiados no silêncio. Nos dias seguintes, ele voltou aos registros com ainda mais cuidado, comparando datas, nomes e acontecimentos. Percebeu que certos fatos haviam sido deliberadamente omitidos ou registrados de forma incompleta. Havia assinaturas apressadas, testemunhas ausentes e decisões tomadas sem explicação clara. Aquilo não era descuido, era estratégia. A história havia sido moldada para servir a interesses específicos. Enquanto isso, a mulher sentia o impacto daquela aproximação de forma silenciosa. O simples fato de alguém demonstrar respeito e atenção despertava lembranças antigas, de um tempo em que acreditava ter direito a uma vida normal. Ao mesmo tempo, o medo de que tudo pudesse piorar a fazia hesitar. Ela conhecia bem a força daquela vila quando se sentia ameaçada. A filha, percebendo a mudança no comportamento da mãe, passou a perguntar mais sobre o homem que haviam encontrado. Falava dele com curiosidade e até com certo encantamento, como se tivesse descoberto que o mundo podia ser diferente do que conheciam. A mulher respondia com cautela, tentando equilibrar a necessidade de proteger a criança com a impossibilidade de esconder tudo para sempre. O professor começou a planejar cuidadosamente o momento certo de agir. Sabia que um confronto direto seria inútil se não fosse sustentado por fatos incontestáveis. Precisava escolher o lugar, as pessoas e o instante em que a verdade seria apresentada. A vila funcionava como um organismo único, e qualquer movimento mal calculado poderia gerar rejeição imediata. Algumas pessoas mais antigas começaram a perceber sua inquietação. Conselhos velados surgiram, alertas sobre não mexer no que estava quieto. Lembranças de que certas histórias já haviam sido esquecidas por um motivo. Ele ouvia tudo em silêncio, ciente de que aqueles avisos eram menos preocupação e mais tentativa de contenção. Naquela altura, o professor já não tinha dúvidas. A verdade não poderia permanecer enterrada apenas para preservar a aparência de ordem. O custo daquele silêncio estava sendo pago por uma mulher e uma criança há anos, e isso tornava qualquer risco aceitável. A vila ainda não sabia, mas o momento de enfrentar o que havia sido escondido estava cada vez mais próximo. O dia escolhido para revelar a verdade se aproximava lentamente, carregado de um silêncio estranho que parecia se espalhar pela vila. O professor sentia isso nos olhares desviados, nas conversas interrompidas quando ele se aproximava, e na forma como certos nomes deixaram de ser pronunciados em público. Era como se o passado pressentisse que estava prestes a ser chamado de volta. Ele decidiu procurar a mulher mais uma vez, antes do que estava por vir. Não para prometer nada, mas para avisá-la de que mudanças estavam próximas. Falou com cuidado, explicando que nem todos reagiriam bem e que haveria resistência. A mulher ouviu em silêncio, o rosto sério, como quem já havia vivido o suficiente para saber que a verdade nem sempre traz alívio imediato. Ao ouvir tudo, ela sentiu um misto de esperança e temor. Parte dela desejava que tudo fosse revelado, que seu nome fosse limpo e que a filha crescesse sem carregar o peso de uma história distorcida. Outra parte, porém, temia perder o pouco equilíbrio que havia conseguido construir longe dos julgamentos constantes. Ainda assim, ela concordou que não podia mais viver escondida. A criança, alheia à dimensão do que se aproximava, demonstrava uma alegria simples. Para ela, o professor representava alguém que escutava, que explicava o mundo com paciência e que a fazia acreditar que havia um futuro além da estrada de barro onde viviam.
Aquela inocência reforçava ainda mais a responsabilidade do que estava prestes a acontecer. Na vila, rumores começaram a circular com mais intensidade. Algumas pessoas tentavam minimizar antigos acontecimentos, enquanto outras, em segredo, começavam a questionar versões que haviam aceitado sem nunca confrontar. A verdade, mesmo antes de ser dita, já causava fissuras no discurso oficial mantido por anos. O professor reuniu documentos, testemunhos esquecidos e relatos que nunca haviam sido considerados. Cada papel representava não apenas um fato, mas uma escolha feita no passado para favorecer alguns e sacrificar outros. Ele sabia que, uma vez apresentados, não haveria como voltar atrás. A estabilidade construída sobre mentiras começaria a ruir. Naquela noite, enquanto a vila adormecia, ele observou a estrada iluminada apenas pela lua. Pensou em quantas histórias semelhantes haviam sido enterradas ao longo do tempo e em quantas pessoas haviam pago o preço por conveniência alheia. O amanhecer seguinte não seria apenas mais um dia comum, seria o início de uma ruptura que mudaria tudo. Quando o dia finalmente chegou, a vila despertou diferente, como se o ar estivesse mais pesado e todos sentissem que algo irreversível estava prestes a acontecer. Pessoas se reuniram na praça, algumas por curiosidade, outras por receio, mas nenhuma completamente alheia ao que seria revelado. O professor chegou cedo, acompanhado da mulher e da criança, não como alguém que buscava confronto, mas como quem finalmente se recusava a permanecer em silêncio. O início foi contido, quase respeitoso, mas bastaram as primeiras palavras para que o passado viesse à tona com força. Documentos foram apresentados, nomes foram citados e decisões antigas começaram a ser expostas diante de todos. Cada frase desmontava versões repetidas por anos, revelando interesses ocultos, omissões calculadas e mentiras sustentadas por conveniência. A mulher, antes tratada como sombra, agora estava no centro da verdade. À medida que os relatos avançavam, rostos antes seguros passaram a demonstrar desconforto. Alguns tentaram negar, outros silenciaram. E houve quem finalmente baixasse os olhos, incapaz de sustentar a própria culpa. A vila, que por tanto tempo julgara sem ouvir, começava a compreender o peso das injustiças que havia permitido. Não havia mais espaço para fingir que nada daquilo importava. A mulher permaneceu firme, mesmo com as mãos trêmulas. Pela primeira vez, sua história não era contada por boatos, mas por fatos. A dor que carregara em silêncio transformava-se em dignidade. Não havia ali desejo de vingança, apenas a necessidade de existir sem ser definida pelo erro alheio. Sua filha observava tudo com atenção, percebendo que aquele momento marcava não apenas o fim de um ciclo, mas o início de outro. O professor concluiu com poucas palavras, deixando que a verdade falasse por si. O silêncio que se seguiu foi profundo, carregado de reflexão. Não houve aplausos nem celebração imediata, apenas a consciência coletiva de que algo havia sido quebrado e, ao mesmo tempo, reconstruído. A vila jamais seria a mesma depois daquele dia. Ao deixarem a praça, mãe e filha caminharam pela estrada de barro sem o peso que as acompanhara por tanto tempo. Não sabiam exatamente o que o futuro reservava, mas agora caminhavam sem medo de serem escondidas. A verdade, mesmo tardia, havia devolvido algo essencial. Pela primeira vez, elas não precisavam mais se esconder do mundo.